E o Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial do clube e da SAF. Esse anúncio foi feito na noite dessa segunda-feira pelo presidente Pedrinho e também pelo CEO Carlos Amoedo. Nesse comunicado, o Vasco diz que, apesar de ser uma decisão muito difícil de ser tomada, é a decisão mais responsável para esse momento. O clube garantiu que os investimentos no futebol vão continuar, os salários vão ser pagos em dia. No cálculo mais recente, a dívida do Vasco chegou a 1,4 bilhão de reais. Recuperação judicial é um tema um pouco complexo, mas enfim, o Vasco ele emitiu um comunicado na noite dessa segunda-feira falando justamente que o Vasco deu entrada num processo de recuperação judicial na Justiça. Esse processo que já vem sendo discutido com a diretoria do Pedrinho desde setembro do ano passado e é algo que a diretoria entende como algo muito importante para essa reestruturação financeira do clube. O Vasco contratou uma empresa, um escritório de advocacia, justamente para tratar sobre esse tema. E com esse escritório ficou definido que o Vasco tinha uma dívida de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais a serem pagos a credores e pessoas físicas e jurídicas. É algo bem complexo. E nesse momento, então, o Vasco deu entrada a esse processo de recuperação judicial justamente para fazer essa mediação entre os credores e os interesses do clube para não ser decretada uma falência. Agora o Vasco vai apresentar esse plano justamente a um juiz que vai deferir e vai entender se esse plano vai poder ir para frente nesse sentido, ou se vai ter que haver algum tipo de mediação em relação aos interesses que os credores também têm sobre isso. A partir desse momento vai ser nomeado um administrador judicial que vai fazer justamente essa mediação entre os interesses dos dois, entre os interesses dos credores e os interesses do Vasco, e a partir daí o Vasco vai ter que cumprir com tudo que estiver dentro desse plano. Se houver um descumprimento de parte de algum ponto sensível desse plano de recuperação judicial, o Vasco pode ter a decretação de uma falência do clube. É algo que é bem comum entre processos de recuperação judiciais em qualquer tipo de empresa. Agora, falando um pouco sobre campo e bola, né? O Vasco tem um planejamento de contratação de reforços, principalmente para o setor ofensivo, algo que o Carille vem falando ao longo do tempo, que necessita de atacantes de velocidade, atacantes que consigam atacar o espaço. E o Vasco, nos últimos tempos, vem focado muito no mercado em relação a isso. Já apresentou justamente 2 jogadores. Apresentou não, né? Apresentou o Garré, anunciou nas últimas semanas, nos últimos dias, e também tem um acordo já acertado com o Nuno Moreira, que já está no Rio. Os dois, inclusive, estiveram no jogo contra o Botafogo, no camarote lá. E o Vasco também tem um acordo assinado já praticamente com o Lloyd Augusto, que viaja ao Rio de Janeiro nos próximos dias para acertar os últimos detalhes e também ser anunciado. Boa, Lloyd angolano, 24 anos de idade, fez toda a carreira dele em Portugal e chega para ser mais um atacante no time do Vasco. João Guerra, obrigado pelas informações, volte sempre ao Taon e bom restante de trabalho para você e para nossa equipe aí direto do Ion no Rio de Janeiro. Essa situação do Vasco é bem complexa lá no GE. Globo, a gente tem um textinho que explica direitinho, passo a passo, isso que o João Guerra trouxe de uma forma mais resumida, mas como é o juridiquês, como ele mesmo brincou, essa questão de recuperação judicial, o mesmo caminho que o Cruzeiro fez com a SAF dele também, explicação completa lá no GE. Globo. A gente tem aqui uma das esperanças do Vasco para tentar surpreender o Flamengo e quem sabe chegar à final do Campeonato Carioca é o seu centroavante, né? Verratti. Porque o Verratti chegou a 40 gols pelo Vasco, um cara absolutamente identificado com o torcedor, né? Esse realmente vestiu a camisa, chegou e dá para dizer até que ele é um ídolo hoje, né? Um símbolo do Vasco, né? De entrega, de entender o tamanho da instituição, do que representa vestir a camisa do Vasco. E mesmo nesse momento de muita dificuldade, ele tem conseguido se identificar com o clube e torcida. São 86 jogos, 40 gols, ou seja, ele faz um gol a cada 2 jogos, isso, né? Quase na média. Fazer isso no momento de clube do Vasco não é simples. Pois é. São 39 finalizações dentro da área, 8 gols de pênalti, 12 de cabeça, 8 gols em clássico. Em clássico são bons números do Verratti, né? E o problema do Vasco é a falta de repertório, né? Porque quase todas as jogadas do Vasco, quando o Vasco consegue rodar a área dos seus adversários, termina num cruzamento para o Verratti. E muito da pobreza ofensiva do Vasco, acho que passa por aí, por ter um time com poucas alternativas, até pela
falta de peças do elenco nesse momento. Acho que o jogo com o Botafogo, em alguns momentos você teve ali algo, uma tentativa de executar algumas coisas um pouco diferentes. A presença do Ryan, por exemplo, que tem uma característica que faltava muito no elenco, permitiu, por exemplo, ao Paulo Henrique ter uma companhia por ali, onde eles alternam o corredor, por vezes o Ryan um pouco mais por dentro, por vezes ele vindo por fora, e o Paulo Henrique tentando ocupar um outro corredor, um espaço um pouco mais pelo centro, e aí tendo a possibilidade de um jogador que acelera a jogada. O Vasco tinha muita dificuldade de um jogador que acelerasse, que mudasse o ritmo. O ritmo das jogadas, obrigando o Vasco quase sempre a se instalar no campo do adversário, trocar passe, nem sempre essas jogadas aconteciam, o adversário mais confortável para defender, porque se o Vasco também muitas vezes, como muita gente apontava, o Carille, um treinador acostumado a jogar em transição, se ele viesse trazer o time para defender atrás, jogar em transição como, né? Como é que ele vai sair de trás? O Vasco perdeu jogadores importantes para isso, o Adson, o David, né? Eram jogadores que poderiam ajudar, né? E agora os reforços que estão chegando, eventualmente, o Ryan chegou e tem jogadores aí que estão esperando para estrear, né? E eventualmente podem mudar um pouco essa realidade, dando um pouco mais de opção. Uma dessas opções daqui a pouco pode ser Lloyd Augusto. Né? Jogador angolano, estava no Alanyaspor da Turquia, né? O Vasco se aproximou aí, praticamente acertou a contratação, ele está esperando para viajar e assinar contrato. Um jogador que deve custar mais ou menos 14 milhões de reais, 3 anos de contrato, e veja que quase todas as contratações, ele é destro, né? Um jogador que normalmente joga pela ponta direita, pode jogar eventualmente pela esquerda, mas a posição principal, pelo que eu pesquisei aqui, é a ponta direita. Eu confesso que não conheço o jogador, mas veja que quase todas as contratações nesse último período do Vasco são jogadores que jogam pelos lados do campo, né? A principal carência do Vasco hoje, né, Praz? Até por isso eu acho que o Carille deve tirar um cara de lado de campo e reforçar mais o meio campo jogando contra o Flamengo. Eu acho que é um movimento natural do Carille, principalmente por serem 2 jogos. Para esse primeiro jogo eu acho que ele vai ter uma postura mais de povoar mais o meio campo, Verratti e Ryan na frente, para tentar dificultar um pouco as coisas para o Flamengo, né, em termos de controle de jogo. Ainda sobre Vasco, o Vasco rescindiu o contrato do Zé Gabriel. O Zé Gabriel, que estava já há um bom tempo no clube, tinha contrato até o dezembro desse ano, foi liberado e não faz mais parte desse elenco do Vasco. Como é que é, Eugênio, que você falou agora? Paulinho suspenso, sim. Paulinho não pode jogar contra o Flamengo, está suspenso. Problema. Sei que o Mansur preparou pra gente aqui também ilustrações, análise sobre o Vasco. O Vasco é menos consolidado do que o Flamengo. Eu peguei só algumas mudanças de comportamento que eu observei no jogo com o Botafogo. Para ilustrar melhor, eu peguei um lance do jogo do Vasco e Flamengo do turno, para mostrar como é que o Vasco fazia, por exemplo, a saída dele de bola quase sempre com a linha de 4 homens aqui atrás, mais o Hugo Moura como segundo volante. Nesse jogo era o Matheus Carvalho, o segundo volante. O Vasco claramente num 4-2-3-1, boa parte do tempo. Tinha muita dificuldade para sair de trás, quase sempre quebrando um pouco essa bola. Está aqui tanto que o Coutinho aparece já numa linha mais adiantada, na linha de três meias, por trás do Verratti. Essa basicamente era a estrutura que o Vasco tinha para tentar iniciar as jogadas. Aqui o Flamengo vai retomar a bola. Eu vou adiantar porque eu quero mostrar algo mais adiante. Essa bola vai sair pela linha lateral. E aí a gente vai ver como o Vasco se programava para defender. Que quase sempre eram 2 linhas de 4 com Coutinho e Verratti na frente fazendo essa vigilância. Esse foi o básico que o Vasco fez praticamente durante o campeonato inteiro. O Flamengo aqui roda a bola, vai aparecer a segunda linha de 4 homens, a linha de meio, quando essa bola chegar um pouquinho mais adiante aqui. Está aqui. E muito claramente a linha de 4 homens. O Vasco se estruturava no 4-4-2 para defender, e quando iniciava o jogo 4-2-3-1. O jogo com o Botafogo, para mim, ele teve algumas mudanças. No lugar do Coutinho ser um único meia mais à frente, o Vasco teve ele e o Tietê quase alinhados, com o Hugo Moura por trás. O Vasco, para mim, passou muito claramente a ter uma estrutura mais de 4-3-3 do que de 4-2-3-1. O que isso implicou? Numa tentativa, numa forma diferente como ele tentou bloquear a saída de bola do Botafogo. Não sei se é uma adaptação ao Botafogo ou se vai ser uma forma como ele vai defender. Ele tinha quase sempre montado aqui um losango. O Verratti ficava mais na vigilância dos 2 zagueiros, Tietê e Coutinho, o Hugo Moura pelas costas. Os pontas vigiavam um pouco mais
os laterais do Botafogo. A ideia era impedir, basicamente, que a bola chegasse aqui no Marlon Freitas. Mas como é algo que foi feito pela primeira vez, a gente vê que nem sempre a coisa funcionou perfeitamente. Aqui se abre um corredor que o Gregory, que baixava para fazer, consegue achar o Igor Jesus, e o Botafogo, a partir daí, progride até com alguma tranquilidade, né? Essa bola vai ser lançada e vai chegar no Matheus Martins na primeira chance do Botafogo no jogo. Ele acaba não finalizando. Se a gente anda um pouquinho mais adiante no jogo, o Vasco com a mesma estrutura. Verrete, Tietê, Coutinho. Você vê que o Coutinho e Tietê participando quase sempre alinhados. O Vasco vai montar de novo aqui a sua estrutura de pressão, com esses 4 homens, tentando impedir a bola de chegar nos volantes. O resultado é, o Botafogo contorna pelo lado e de novo a bola vai entrar em quem? Igor Jesus de novo, como aconteceu no primeiro lance. Essa bola volta na linha de defesa do Botafogo, e aí outra curiosidade, o Vasco com a mesma estrutura de pressão, onde a bola vai entrar? De novo, no Igor Jesus. Só que agora a saída do João Vitor da linha de defesa ele consegue bloquear. Mas isso é só para mostrar assim, o Vasco tentando mudar um pouco a sua estrutura de pressão do que era durante todo o início da temporada. E outra mudança, com essa mudança de posição do Coutinho, quando o Vasco tem a saída de bola, ele vai ter um pouco mais de gente dando sustentação, tentando dar sustentação a essa saída. Isso funcionou um pouco melhor. Você vê aqui, ó, primeiro homem, Hugo Moura, Tietê, e o Coutinho muito mais envolvido nos primeiros passos para tentar ser um organizador de trás. Ele, basicamente, no jogo com o Flamengo, ele viu a bola viajar por cima dele durante 45 minutos. Aqui tem a bola vai sair pelo lado da defesa e vai acabar saindo pela linha lateral. O Vasco vai recuperar essa bola e o Coutinho vai fazer o início da jogada gerar o primeiro lance de perigo do Vasco. Ó. Ele faz a tabela ali com o Piton, tá aqui o Coutinho. Como a saída foi toda atrapalhada ali com o João Vitor reclamando, inclusive, da participação dos companheiros que não fizeram nenhum movimento para receber a bola. Ele faz uma jogada arriscada na frente do atacante para girar a bola e devolver a bola do goleiro. O Vasco tentando encontrar uma nova forma. Aqui, o Vasco teve o mérito de atrair o Botafogo para um lado e conseguir fazer a inversão do jogo para o outro. E aí tem a outra novidade do Vasco no jogo, né? Que é a presença do Ryan, que consegue receber a bola e alternar um pouco o ritmo. Tem o Paulo Henrique e tem o Ryan para fazer a jogada junto com ele. E aqui você vê, ele traz a bola para dentro. Podia ter escolhido uma outra jogada, tinha companheiros mais à frente, mas ele tenta fazer o chute. A mesma situação a gente vai ver aqui, de novo uma saída que não começa limpa. O Vasco consegue recuperar, mas de novo ele tem a estrutura com mais homens por perto, o Tietê por aqui, o Coutinho por aqui, o Hugo Moura mais próximo dos zagueiros. O Tietê consegue se livrar de novo, o Coutinho vai ser um jogador um pouco mais influente na saída. Ele se aproxima para receber a bola, faz o giro e a partir daqui ele vai mudar o lado da jogada, tendo essas opções de passe. A bola sai com o João Vitor e de novo o Vasco vai ter o quê? O Paulo Henrique com a opção do Ryan por dentro. Aqui eles de novo alternando o corredor, o Ryan agora vem fazer a jogada por fora e sai o cruzamento que vai terminar numa finalização do Coutinho. Isso aconteceu, esses dois lances aconteceram antes do Vasco construir também pelo lado direito o pênalti. O Vasco, que dependia muito do lado esquerdo com o Piton, tentou contra o Botafogo. O jogo foi de baixa qualidade. Eu ia dizer isso, eu queria te parabenizar. Não foi bom, mas... O Mansur passou a madrugada, né, de ontem para hoje aqui na TV e conseguiu separar alguma coisa desse jogo. Isso foi o que aconteceu antes do pênalti. Depois o Vasco teve muita dificuldade no segundo tempo para criar. Assim, não foi um bom jogo ainda. Não, foi mas muito ruim. O que eu tentei buscar foram sinais de algo diferente que o Carille está tentando fazer em termos de distribuição dos jogadores em campo, desde a saída de bola ou até na tentativa de pressionar o adversário.